Boa noite, casais. Bem-vindos à série Casamento Inabalável. Vamos fazer hoje o último vídeo desta série. Eu sou o João Alfredo da Pati. Eu sou a Pati do João Alfredo. E juntos somos Casados para sempre. Bom, nós vamos conversar hoje então sobre visão de fé e confiança, temas que a gente gosta muito de falar. Fé, a confiança em Deus, os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, que são sempre bons. Deus é um Pai amoroso e quer sempre o melhor para nós. Tem planos de felicidade para o nosso casamento. Deus faz parte do nosso casamento. Nós fizemos uma aliança com Ele e na relação de uma só carne, formamos um cordão de 3 dobras. Eu, minha esposa e Jesus. E um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Nós precisamos ter fé que nosso casamento é um plano de Deus e precisamos nos alinhar à vontade dele. Não é, amor? Então, a fé ela remove montanhas. Em Mateus 17:20 fala: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, podem dizer ao monte: vá daqui para lá, e ele irá. Então, a definição de fé, em Hebreus 11:1, fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Nós temos 2 componentes da fé: crer com o coração e confessar com a boca. A fé, meus amados, vem pelo ouvir. Em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé, ela requer visão. Ter visão também produz vida. Em Provérbios 29:18 fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece às leis de Deus. Devemos conhecer as promessas de Deus para a nossa vida, para que a fé produza vida, se manifeste. Deus tem uma visão de fé para cada pessoa e para cada situação. Conforme a oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6:10, fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, declarar as palavras de bênção sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, nos faz crer que Deus sempre tem o melhor para a nossa relação. O inimigo, ele deseja destruir cada pessoa ou cada situação, mas nós devemos olhar para o que Deus tem para a nossa vida. Não devemos olhar para as circunstâncias, e sim para a vontade que Deus tem em nossas vidas. Não podemos escolher para quem olharemos, e sim devemos olhar para o que Deus quer. O foco e exemplo é Jesus. E para a obtenção dessa visão divina, nós devemos buscar em Deus com relação à pessoa ou à situação e vamos pedir essa visão de Deus. Ou seja, nós devemos orar e pedir. Em Isaías 55:8-9 fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos serão os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, Deus sempre tem o melhor para a nossa relação, não é, amor? Sim. Se falta fé para crer que Deus pode restaurar o nosso casamento, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Investir tempo na palavra de Deus, citar a palavra de Deus, isso renova a nossa mente. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente geralmente escuta coisas que não nos ajudam. Porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque o problema... a gente tira o nosso foco daquilo que realmente interessa, que é Deus que pode renovar a nossa relação. Então a gente precisa, quando a Sagrada Escritura se torna real para nós, nós começamos a crer que Deus deseja o melhor, que a gente seja curado no nosso casamento, né?
Então, confessar a realidade no mundo natural, daquilo que a palavra de Deus traz para nós, é importante porque Deus chama à existência coisas que não existiam, como se elas existissem. A Bíblia traz várias histórias de pessoas que confiaram em Deus acima das circunstâncias contrárias. Por exemplo, Abraão, que já tinha perto de 100 anos, tinha uma esposa estéril, mas tinha uma promessa de Deus de que ele teria um filho e uma descendência. E ele acreditou e isso de fato aconteceu. Ana também era uma mulher estéril e se sentia humilhada por essa situação, colocou nas mãos de Deus e deu à luz ao profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, foi um grande profeta. E assim tem várias situações na Bíblia e também na nossa vida. Várias vezes a gente passou por circunstâncias adversas que a gente não achava que teria condições de sair, mas colocando nas mãos de Deus, confiando em Deus, a gente vê que é possível. A fé ela não ignora a realidade, mas ela crê que a palavra de Deus ela é mais poderosa. Então a realidade das circunstâncias, a gente sempre deve manter os nossos olhos fixos para a palavra de Deus, não para as circunstâncias naturais. Para que a gente possa crer que possa existir uma restauração, mudança para o nosso cônjuge, para o nosso casamento, para os nossos filhos, nós devemos crer no que Deus diz a respeito deles, não importando aquilo que as circunstâncias estão dizendo. Devemos manter nossos olhos fixos em Deus, não é? Sim, a palavra de Deus, ela é a vontade dele para nós. É para cada situação. Em Mateus 18:19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, esse lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Aqueles que nascem de novo é a linguagem materna de Deus. Como ensinamos nossos filhos a falar, a pronunciar a palavra adequadamente, nosso Pai também nos ensina a sua palavra, que é viva e eficaz. Os filhos aprendem a falar passando tempo com seus pais. Então nós também temos que passar o nosso tempo com Jesus e com Deus, que Ele é vivo. Termos tempo para termos comunhão com nosso Pai por meio da sua palavra, que ela é viva. Em 1 Pedro 3:2, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, Deus nos ouve, mesmo quando às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando, porque Ele ouve os seus filhos. Deus quer nos ouvir falar a sua palavra com relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos e à nossa família. Orando e declarando a palavra contém o poder de Deus. Em Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. A palavra não voltará para mim vazia, mas farei o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nós temos uma responsabilidade quando ficamos firmes na fé, separando o tempo de comunhão com Deus, mantendo o coração fixo na palavra de Deus. Em Mateus 12:34 fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a chave é ficar firme na fé. Investir tempo com o Senhor aumenta o desejo de ver o cumprimento da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assegure-se de que não esteja faltando o perdão em seu coração. Em Mateus 11:25 fala, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoa os seus pecados, seja você ofendido ou o ofensor. Então, quando nós oramos e alguém vem em nosso pensamento, vai e conserte-se com ele. Deus nos ama incondicionalmente. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. E esse amor incondicional precisamos primeiro
crer em nosso coração. Em Jeremias 29:11 fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, de dar-lhes esperança em um futuro. Fale em voz alta, escreva versículos pela casa, no seu quarto, no seu canto de oração, para que seus ouvidos possam ouvir o quanto Deus nos ama. Não é, amor? Sim. Nós precisamos ter certeza do amor de Deus por nós e de que as promessas que Ele fez são para nós. Às vezes é difícil confiar nas pessoas. As pessoas machucam, as pessoas nos ferem. Muitas vezes o nosso próprio cônjuge pode estar fazendo isso. Então nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. No início do casamento, as pessoas confiam, mas com o tempo isso pode ser perdido. Com o passar dos anos, desapontamentos, adultérios, abandono, abuso, indiferença, pode fazer com que a confiança no nosso cônjuge seja abalada. Então é importante, para restaurar o nosso casamento, que a gente coloque sempre a nossa confiança em Deus. Quando a confiança no cônjuge sai, entra medo, entra confusão, entra ciúmes, nós devemos então colocar em Deus, descansar em Deus, não na nossa própria habilidade. Então, para restaurar o casamento, quando eu coloco o meu olhar na circunstância, no problema, na situação, isso enfraquece, a gente se apavora. E quando eu olho para Deus, as promessas que Ele tem para a gente tira o foco da situação, tira o foco do nosso cônjuge, tira a pressão do nosso cônjuge e permite que Deus trabalhe. Para que Deus trabalhe no tempo certo, no tempo dele, para que Ele possa fazer a restauração que a gente precisa, né? E Ele faz, como na promessa que Ele fez ao profeta Jeremias, onde Ele disse, Jeremias 32:39, eu darei a eles um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Também para o profeta Ezequiel, Deus fez uma promessa, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então o nosso papel deve ser sempre de buscar o perdão, como a Paty comentou, para o nosso cônjuge, e colocar nas mãos de Deus a situação. Declarar e acreditar que Ele pode mudar as circunstâncias, e de fato Ele pode, porque Ele tem controle de todas as coisas e tem poder para isso, né? Então Marcos 11:24, Jesus fala, portanto eu digo, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então confie que Deus fará cumprir a palavra dele em sua vida, na vida do seu cônjuge e no seu casamento. Porque Deus tem o poder para restaurar. Então esse foi o último vídeo da nossa série Casamento Inabalável. Esperamos que tenha ajudado a sua vida, a sua família, o seu casamento. Se você gostou, então curta, compartilhe com seus amigos. E a gente tem 8 vídeos então à disposição para que você possa assistir e edificar o seu casamento. Esperamos que vocês possam fazer bom proveito desse vídeo. Que Deus abençoe o casamento de vocês.